Nesse vídeo eu quero te explicar como que o Roger Machado tem uma nova dor de cabeça. Além disso, quero te falar também sobre o último treino antes da partida contra o Corinthians, o Inter que joga amanhã no sábado, e já te trazendo inclusive uma tendência de escalação. E quero te falar também sobre o novo jogador das categorias de base do Internacional, que foi campeão agora da Copa Gramado Sub-16 e foi um jogador que foi muito destaque dentro dessa copinha. O Inter que inclusive vem com uma boa geração Sub-16, eu quero te trazer alguns dos nomes que vem se destacando e também te falar sobre o novo Alexandre Pato que é falado nas categorias de base do Internacional. Mas, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Bom, começando aqui com novas informações do Internacional, o Inter que nesta sexta-feira fez sua última atividade dentro do CT Parque Gigante antes da viagem para São Paulo. O Inter que agora à tarde já inicia processo para ir para São Paulo, o Inter que vai ficar num hotel muito perto, inclusive, do Itaquera. O Corinthians que nesse momento vive uma fase muito ruim no Campeonato Brasileiro, ocupa a 17ª colocação. Se vencer o Internacional ou até mesmo se empatar, dependendo do que acontecer no jogo do Vitória, pode inclusive sair da zona do rebaixamento. Lembrando que o Corinthians vem de jogo agora no meio da semana. Na quarta-feira enfrentou o Flamengo pela Copa do Brasil. Na quinta-feira somente que retornou a São Paulo. Ou seja, o técnico Ramon Dias também não teve muitos trabalhos para conseguir preparar essa equipe para o jogo contra o Inter. E o Inter teve toda a semana para se preparar para este jogo contra o Corinthians. Nesse vídeo eu quero te contar primeiramente sobre os desfalques e o Roger Machado. Acho que tu já sabe mais ou menos, mas eu só quero recapitular para ti. O Roger Machado não tem à disposição o volante Fernando, que tomou o terceiro cartão amarelo, mas também tem uma lesão na panturrilha. Além disso, não tem à disposição Agustin Rogel, Rafael Santos Borré, Gabriel Mercado, são mais alguns jogadores que estão no departamento médico. Além destes jogadores, o Inter também pode ter algumas voltas, como por exemplo o do atacante Luca, que retorna de uma bursite no joelho esquerdo e pode ser relacionado caso o técnico Roger Machado entenda que é interessante, e também o goleiro Fabrício, que tinha um problema na região do tórax e também é um jogador que já está de volta e pode ser relacionado para ser ali uma terceira opção para o gol. Falando sobre tendência de escalação, com a ausência do Fernando e com a ausência do Rafael Santos Borré, bom, o substituto está muito claro. No lugar do Borré vai ser e ainda vai acontecer a manutenção por parte do Ener Valencia. No lugar do Fernando, quem treinou na quarta e quinta-feira como titular foi o volante Rômulo. E com isso, essa deve ser a tendência de escalação de Roger Machado, com o Rocher no gol, na lateral direita Bruno Gomes, a dupla zaga com Cleiton Sampaio, Vitão e na lateral esquerda Alexandre Bernabei, o meio de campo com Rômulo ao lado de Thiago Maia, Gabriel Carvalho e Wesley abertos, na frente Alan Patrick e Ener Valencia. Lembrando que o Internacional tem um problema para este jogo e inclusive é uma pauta que foi inclusive gerado dentro da entrevista coletiva do Bruno Gomes na última quarta-feira, que são cartões amarelos e pendurados, porque o Inter tem jogadores pendurados e se algum desses atletas tomarem cartão contra a equipe do Corinthians, eles ficarão de fora do Clássico Grenal. São eles o atacante Ener Valencia, o lateral direito Bruno Gomes. Além disso, também estão pendurados para essa partida o volante Thiago Maia. Temos também a presença do próprio Rômulo, que também é um jogador que está pendurado. E são só alguns dos atletas que eu posso considerar assim, mais importantes e que, caso tomem cartão, realmente vai significar um grande prejuízo para o Internacional, tá bom? Outra situação que eu quero trazer para ti também nesse momento é sobre Alexandre Bernabei, porque ontem eu entrei em contato com o empresário do Bernabei para falar sobre a situação da sua renovação. Todo mundo sabe que o Bernabei tem contrato até o fim do ano do Internacional e o Inter ainda não procurou, ou não teve ainda uma grande negociação para comprar o atleta junto ao Celtics, mas a gente sabe que o passe inicial dele junto ao Celtics, ou seja, caso o Inter queira realmente comprar o jogador junto ao Celtics, é de 10 milhões de euros, mas a gente sabe que esse valor é completamente negociável e caso o Inter consiga ali chegar no acordo, dá para diminuir e muito este valor. Mas o que eu quero primeiramente falar para ti sobre esta situação é que o Inter vai chegar no limite financeiro. E segundo seu empresário, ainda não houveram conversa, ele diz que está muito cedo para isso, que é recém outubro, que só lá para dezembro que o Inter e o próprio Bernabei devem decidir sobre o seu futuro. Então, nesse momento, é muito cedo para a gente falar sobre uma renovação daqui a pouco do Alexandre Bernabei, tá bom? Mas o que eu quero te falar primeiramente nesse momento é que o Inter vai fazer todo o esforço possível para manter. Primeiro, porque é um dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro. Segundo, que o Inter vê no Bernabei
um atleta com potencial de revenda. O Bernabé tem só 23 anos. O Inter entende que se ele continuar jogando essa bola, o Inter pode revender no futuro por muito mais do que 4, 5 ou 6 milhões de euros. O problema é que o Inter precisa muito dessa grana. Outra situação que eu quero explicar também é sobre uma dor de cabeça que o Inter está enfrentando e que o Inter vai enfrentar muito mais no fim desta temporada, que é Lucas Alario. Lucas Alario hoje é um jogador que representa para o Internacional quase 10% da folha salarial, pouco menos, 8%, 7% da folha salarial do Internacional, só com um jogador. O Alario ganha no Internacional R$1 milhão. Só para vocês terem ideia e eu pegar uma métrica para vocês, o Alario ganha mais de maneira individual, mais que todos esses juntos que eu vou dizer: Bruno Gomes, Alexandre Bernabé, Fernando, Gabriel Carvalho e Wesley. O Alario sozinho ganha mais que estes 5 jogadores, tá? Baseado nisso que eu falei pra ti, o Inter quer se desfazer do Alario para a próxima temporada por todos os motivos que eu acho que é muito óbvio. É um cara que não deu certo no Internacional, é um cara que hoje é a terceira opção do ataque pro Inter, e o Inter não precisa ter um cara que é a terceira opção ganhando R$1 milhão por mês. E terceiro, um cara que não rendeu absolutamente nada no Internacional. A gente pode pegar o melhor momento do Lucas Alario no Inter, foi aquele gol que ele fez no Clássico Grenal pelo Campeonato Gaúcho. Tirando aquele gol, a gente não pode pegar nenhum grande momento do Lucas Alario no Internacional, ou tu vai lembrar na tua cabeça: olha, esse jogo aqui o Alario destruiu, o Alario acabou com o jogo. Tu não vai lembrar de um jogo assim do Lucas Alario. Por isso que nesse momento é um jogador que o Inter quer se desfazer, mas tem problemas. É um jogador que tem contrato longo, é um jogador que o Inter precisa nesse momento achar um interessado, é um jogador que o Inter primeiro precisa que o Alario saia do Internacional, e hoje ele tá completamente confortável no Inter. Pô, salário de R$1 milhão por mês, sendo reserva, situação bem cômoda pro Lucas Alario. Então essa é uma dor de cabeça que o Inter enfrenta. Agora eu quero te falar sobre categoria de base. Bom, eu quero te falar sobre o Inter ter sido campeão do Copa Gramado Sub-16. E é um torneio muito importante porque esta mesma Copa Gramado Sub-16 no ano passado revelou 2 jogadores para nós, 3 na verdade, 3 jogadores para nós, que a gente já ficou com um olhar diferente. Que são eles: Gabriel Carvalho, que hoje é titular do Internacional, o atacante Ricardo Matias, que hoje é reserva do Internacional, e o meio-atacante Iago Noal, que hoje está no Sub-20, é o camisa 10, já foi relacionado para jogo também no profissional, e é um jogador que a gente coloca uma baita de uma esperança. E o Inter foi novamente campeão desta Copa Gramado, sendo bicampeão, ganhando do Grêmio na semifinal por 3-2 e ganhando ontem na final do Atlético Paranaense por 2-1. E dentro deste jogo, eu posso destacar 2 jogadores para ti, 2 jogadores que se destacaram muito dentro desta Copa Gramado. Ambos atacantes, ambos parceiros de ataque que fazem dupla de ataque no Sub-16. O primeiro, e esse para mim o melhor, e que foi um destaque, fez um golaço contra o Grêmio, fez um gol onde ele driblou o zagueiro do Grêmio de caneta e deu por cima do goleiro, um baita num golaço, que é o Júlio César. O Júlio César é um atacante nascido em 2008, 1,67 m de altura, e é um jogador que se destacou muito na Copa Gramado Sub-16. E é um jogador que a gente coloca muita expectativa, o Júlio César. O segundo, também numa situação parecida, é o Richarlison. O Richarlison também é um jogador nascido em 2008, também um jogador sub-16, também um jogador atacante, com características um pouco diferentes do Júlio César. O Júlio César é um jogador mais de velocidade e de finalização. O Richarlison não. Já é também um cara de velocidade, finalização, mas também um cara que puxa um pouco mais para a área. O Júlio César muitas vezes pode cair também para a beirada, né? Para ser um ponta ali, esquerda ou direita, dependendo do que o treinador precisar. Mas esses 2 jogadores foram muito destaque dentro da Copa Gramado, passando pelo Grêmio, passando pelo Atlético Paranaense, passando ali por Juventude também, enfim, diversos clubes do futebol brasileiro, e foram bicampeões de maneira seguida. O Inter tinha ganhado ano passado contra o Palmeiras, inclusive na final teve gol do Iago Noal, teve gol do Gabriel Carvalho, e nesse ano agora a gente viu mais 2 jogadores se destacando muito, Júlio César e também o Richarlison, e é bom ficar de olho nesses 2 nomes, tá bom? Então eu vou ficando com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!